Boa noite. Trago-lhe uma boa notícia e duas más. Portugal vai sofrer um sismo igual ou pior ao do Haiti. Os cientistas garantem que pode acontecer a qualquer momento. A Grande Lisboa, de Santarém a Setúbal, o litoral do Alentejo e do Algarve correm os maiores riscos. A boa notícia é que a engenharia já sabe como fazer prédios capazes de resistir ao mais violento dos terremotos. E tem soluções para reforçar a segurança dos edifícios antigos. Finalmente, a pior notícia de todas. Os últimos governos foram alertados por especialistas formados nas melhores universidades do mundo. Não fizeram nada. Há 2 anos, a maioria socialista chumbou um projeto que permitia que Portugal começasse a ter uma política séria de proteção da população e dos edifícios. Os estudos oficiais calculam que o próximo grande sismo vai causar dezenas de milhares de mortos. É uma catástrofe anunciada. Eu diria que se tivermos aqui um sismo com as características do Haiti, portanto um sismo de magnitude 7, a cerca de 16 km da capital, a maior parte do que vemos aqui vai ficar em cacos. Ou seja, a maior parte desta parte da cidade desaparece. Sofia de Melo Breiner chamou-lhe barca cruelmente construída. O pior, para quem sabe e ama a cidade, é imaginar Lisboa no dia seguinte ao próximo grande sismo. Estaria aqui fortemente emocionado porque já não veria uma boa parte da cidade de Lisboa, que é a minha cidade. Era previsível que tivessem desaparecido uns quantos edifícios na Moraria, na zona da Encosta da Graça, na Baixa Pombalina, na Avenida da Liberdade. Portanto, muitos destes que nós estamos a ver e que se estendem por aí até às zonas novas, das chamadas Avenidas Novas, do bairro Camões, do bairro da Liberdade, etc. Muitos destes edifícios estariam provavelmente muito danificados ou com colapsos muito significativos. Não é? Lisboa navega há 250 anos em águas mansas. Não auguram nada de bom. As forças da natureza estão permanentemente em jogo e há uma aproximação entre as duas placas, a placa europeia ou euroasiática e a placa africana, que estão em colisão permanente. E dessa colisão surgem os sismos. Durante o século XVIII e XIX e o século XX tem vindo a crescer as tensões. Portanto, elas vão ter que se libertar algum dia. Quando? Não sabemos. Os geofísicos calculam em 1000 anos o tempo de retorno do terremoto de 1755. Mas isso não impede a tragédia de chegar a qualquer momento. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Portanto, é impossível nós pensarmos que foi em 1700, ou é errado, pensarmos que foi em 1755 e só será em 2755. No dia 1 de novembro de 1755, às 9 da manhã, a terra tremeu 2 vezes e arrasou Lisboa. Nesta sepultura aparecem-nos numerosos ossos, a maior parte de crianças. No claustro do Convento de Jesus, agora ocupado pela Academia de Ciências, foram enterrados em valas comuns milhares de lisboetas. Os corpos não estão inteiros. Este aspecto dramático de encontrarmos restos de uma quantidade de indivíduos que nesta altura eu estou a estimar, é uma estimativa grosseira, não, atenção, não é um número rigoroso, mas que à vontade umas 3.000 pessoas. Aqui, a repetição de um grande terremoto é inevitável. O Algarve, Lisboa, Setúbal e parte do litoral alentejano, sinalizados a vermelho e laranja, são as regiões mais expostas a sismos de maior magnitude, ou seja, com libertações de energia
de intenso poder destrutivo. O Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em 2005, estimou que o grande terremoto do futuro, se acontecesse agora, matava dezenas de milhares de pessoas. O simulador do LNEC é uma das ferramentas técnicas mais sofisticadas que existe no mundo, no sentido de prever danos causados por sismos. E os resultados do simulador apontam, se houvesse uma repetição do sismo de 1755, para um número de mortes entre 17 e 27 mil. 17 mil e 27 mil. É uma tragédia anunciada por causa da falta de resistência de muitas construções. Na Grande Lisboa, 600 mil pessoas, no mínimo, vivem em edifícios impreparados para um terremoto. É previsível que, num sismo forte, a maioria dos prédios colapsem ou sofram danos significativos. Os estudos apontam para números muito elevados. Eu diria que é conhecendo a cidade de Lisboa, conhecendo os hábitos de projeto dos edifícios na cidade de Lisboa, eu tenho receio que possamos ter riscos acentuados em mais de 50% dos edifícios da cidade. Em mais de 50%. A ideia de que os edifícios de betão armado estão imunes aos sismos é perigosa, porque está errada. Na década de 40, nas chamadas Avenidas Novas de Lisboa, foram construídos muitos prédios de grandes dimensões para dezenas de famílias que a literatura científica na área da engenharia considera exemplos de perigo. O problema é não terem paredes no resto do chão. Devido a terem menos paredes no resto do chão, pensava-se que as vibrações não passavam para cima. No entanto, nos sismos que ocorreram mais tarde, veio-se a descobrir e a observar que eram edifícios com menos resistência, porque a vibração dos andares de cima, em cima, com os pilares de baixo mais flexíveis, levava à destruição dos pilares dos andares de baixo e muitos edifícios deste género colapsavam. Portanto, na realidade, é um sistema um bocado fraco. Estas são fotografias de prédios semelhantes que ruíram na cidade italiana de Áquila, em abril do ano passado. Foi um sismo de 6,3, relativamente moderado, mas matou 300 pessoas. Para estes prédios, no entanto, há uma solução barata. É possível reforçar muito significativamente a resistência destes edifícios com obras baratas e fáceis de executar. Por exemplo, preenchendo este painel entre pilares com betão armado ou com 2 perfis metálicos em forma de X, porque assim eliminamos o ponto fraco que é o andar de baixo. A Grande Lisboa está sobrelotada com 3 milhões de pessoas. Faz lembrar as caravelas da história trágico-marítima, aparelhadas para naufragar. Construções frágeis são cruéis porque vão voltar a matar quem nelas vive. Este crânio de criança, de uma criança, mostra-nos uma pedrinha que apareceu aqui escravada no frontal. Uma pedrinha pontiaguda, provavelmente de um muro ou de qualquer estrutura que caiu e veio perfurar o frontal. É uma criança morta no terremoto. E teria sido causa de morte, porque foi certamente atingir o encéfalo. Eu estou a virar com todo cuidado, a virar o crânio. Lá está a ponta da pedra, que certamente foi afetar o encéfalo. Meia hora a 40 minutos depois da derrocada que matou esta criança, uma onda gigante engoliu a Baixa de Lisboa. Muitos que sobreviveram aos 2 abalos de terra acabaram por morrer afogados. O tsunami levou para o mar corpos e pedaços de edifícios. Era dia de Todos os Santos. No século XX, vários sismos deram origem a tsunamis, de que ninguém no mundo se esqueceu. Esta sinistra combinação de fenómenos da natureza vai repetir-se. Quais as regiões do país mais expostas a um tsunami? Sem dúvida, a costa sul do Algarve, toda a costa oeste até mais ou menos a latitude de Lisboa, Cascais, toda essa zona, sobretudo ali a zona da Fonte da Telha, toda a zona do Bugio, Seixal, Trafaria, Passo de Arcos, Oeiras, toda essa zona será inundada. Aqui na Baixa Lisboeta, a zona frente ao Terreiro do Passo, a zona de Cacilhas, toda essa zona será inundada.